Olá, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal O Geo Descomplica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jezabel, uma mulher sem escrúpulos, uma mulher maldosa e que fazia qualquer coisa para satisfazer as suas vontades. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Agora vamos para a Bíblia. Bom, galera, a história de Jezabel se encontra nos livros de 1ª e 2ª Reis no Antigo Testamento. E o nome Jezabel não tem significado nenhum, mas no hebraico significa Jezebel. E Zevel significa lixo. Eu não sei se eu pronunciei da forma certa. Se foi da forma errada, por favor, me corrijam. E em 1ª Reis, no capítulo 16, a partir do versículo 31 ao 33, fala o seguinte: Acabe, rei de Israel, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então aqui nós já vemos o seguinte, que Jezabel ela já era uma mulher importante porque ela já era princesa. Segundo, nós vemos a influência da mulher sobre o seu marido, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Aqui ela já influenciou o seu marido na prática de idolatria, porque Acabe ele já era rei de Israel, então ele deveria seguir os princípios divinos, mas não, ele abandonou os princípios, as orientações divinas para a prática da idolatria. E aqui também nós vemos que o casamento de Jezabel com Acabe foi por puro interesse político, para fortalecer a aliança de Israel com os fenícios, e no decorrer da história nós vamos ver que ela foi uma das rainhas mais perversas que já governou Israel. E lá em 1ª Reis, no capítulo 18, no verso 4, nós vemos que além de Jezabel incitar as pessoas a praticar a idolatria, ela também mandou exterminar os profetas do Senhor. E naquela época, Samaria estava passando por um período de seca e grande fome. Então, Acabe tinha um mordomo chamado Obadias, e este Obadias ele era muito temente ao Senhor. Então, quando Jezabel deu a ordem para matar os profetas do Senhor, Obadias conseguiu esconder 100 profetas, de 50 em 50, numas covas. E ele alimentava esses homens com pão e água, só que de forma escondida, porque se alguém descobrisse, ele também seria morto por estar indo contra a vontade do reino, né? Que no caso ali, a rainha. Então, o que acontece? Acabe pede para Obadias andar pelas terras onde tinha fontes de água para ver se encontrava ervas para alimentar os cavalos e os mulos para que os bichos não morressem de fome. Então eles se separam e Obadias vai sozinho para essas terras. E ele se encontra com Elias. E Elias, né, que era um grande profeta, vai e fala para ele ir até Acabe e falar que Elias estava indo ao seu encontro. Então, lá em 1ª Reis, no capítulo 18, também, a partir do versículo 17 até o 19, Acabe encontra-se com Elias e diz: És tu o perturbador de Israel? Então responde Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolos que comem da mesa de Jezabel. Então, o que acontece? Acabe aceita esse pedido, né? Fala isso para todo o povo de Israel, então vai todo mundo para o Monte Carmelo, inclusive os 450 profetas de Baal com os 400 profetas de poste ídolos, né? Então ali 850 profetas idólatras e somente Elias, profeta do Senhor, porque até então ninguém sabia que tinha ali mais 100 profetas que Obadias conseguiu esconder. Então, até então, o pessoal achava que só Elias tinha sobrevivido, né, a esse extermínio. E aí ele propõe o seguinte: ele propõe um desafio para ver quem que era o verdadeiro Deus quando chega todo mundo no Monte Carmelo. Então tinha 2 novilhos. Aí ele vira para esses profetas e fala o seguinte: vocês escolhem aí
Qualquer um. Primeiro prepara o novilho de vocês, monta o altar para o holocausto, mas não coloca fogo. E depois eu faço o meu. Então, e aí vocês começam a pedir, né, o Deus aí de vocês para mandar fogo, para consumir o holocausto, né? E vamos ver qual Deus é o verdadeiro, qual Deus é mais poderoso, né? Vamos dizer assim. E aí, então, eles ficaram a manhã inteira e a tarde inteira nas rezas, nas orações deles, pedindo para que Baal atendesse. E aí, Elias, né, como um belo debochado, eu também faria a mesma coisa, ele vira e fala, não, gente, grita mais alto, às vezes ele tá dormindo, às vezes ele tá meditando, às vezes ele tá atendendo outras pessoas, mas às vezes ele saiu, mas grita mais alto que uma hora ele escuta. Pois bem, e foram gritos e foram muito tempo, né, a manhã toda, praticamente a tarde, quase a tarde toda, pedindo para que Baal ouvisse e os atendesse. Só que não aconteceu. E aí, quando chega a vez de Elias, né, ele vai, prepara todo o novilho, prepara o altar e aí ora a Deus. E aí Deus vai e consome, né, o holocausto, manda fogo do céu e aí todo mundo vê quem é o verdadeiro Deus. E nessa hora, Elias devolve na mesma moeda o que Jezabel fez. E lá em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 40, fala o seguinte, disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ele os matou. Então, matou os 850 profetas. Gente, a partir daqui, Jezabel cria um ódio mortal de Elias, porque ela nunca imaginava que isso poderia acontecer. Então, ela planeja matar Elias a todo momento. Ela queria ver ele morto a qualquer custo. Só que Elias, como um servo de Deus, ele era protegido por Deus. Então, Jezabel nunca conseguiu encostar em Elias, né? Graças a Deus. E aí, passado algum tempo, o que acontece? Acabe queria comprar uma vinha que tinha do lado do seu palácio, que pertencia a um outro homem chamado Nabote. Então ele vai conversar com Nabote, né, fazer uma proposta, fala que queria comprar aquela vinha, que ele daria outra muito melhor para ele. Só que Nabote nega a proposta, agradece por ele ter ido lá, porque era uma herança de família que ele tinha herdado dos pais e que não estava à venda. E aí Acabe volta para o palácio, cabisbaixo, desgostoso com a vida, triste e indignado por ter recebido um não. E ele perde até a vontade de comer. E aí chega Jezabel, vê ele naquela situação e pergunta o que está acontecendo. E aí ele vai e conta. Aí ela vira pra ele e fala assim, meu querido, você esqueceu com quem que você é casado? Pelo amor, né? Vamos aqui, né? Eu vou dar meu jeito. Eu que vou te dar essa vinha. Pode ficar tranquilo, levanta, ergue essa cabeça, vai comer, se alegrar. Deixa aqui comigo, a conversa é diferente, eu resolvo. Eu vou te dar essa vinha que você tanto deseja. E a conversa dela era como, gente? Ela ia lá convencer Nabote a dar a terra, a trocar por outra? Claro que não. Olha o tanto que essa mulher é maldosa e olha o que ela faz. Ela escreve uma carta, não uma, várias cartas em nome de Acabe, sela com o sinete dele, que era um anel que todo rei usava, né? Que eles, depois que escreveu as cartas, dava o carimbo com o sinete. E envia aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e que habitavam com Nabote. E ela escreve nas cartas que Nabote havia blasfemado contra o Senhor e também contra o rei, e que ele era passível de apedrejamento até a morte. Mas para isso acontecer, precisava de testemunha. Então ela contrata 2 homens maldosos para testemunharem contra Nabote. E aí ele vai a julgamento e vai para apedrejamento, né? Então ele é apedrejado até a sua morte. E aí, quando ela ouve que os planos dela deu certo, que foi concluído com sucesso, ela chega até Acabe e fala: meu querido, meu esposo, meu amado, tá tudo certo, pode adquirir a sua nova terra. Eu consegui, é sua. Mas por que ele conseguiu? Porque naquela época a regra era o seguinte: se alguém blasfemasse, né, contra o rei e fosse passível de morte, o que acontecia? O rei tinha autoridade para herdar aquelas terras, a herança que o falecido tinha, por isso que ele herda.
Só que ele não esperava que Elias fosse saber do que aconteceu, porque Elias e Deus era assim, ó, né? Parceiríssimo. Então, Deus vai, conversa com Elias, conta tudo o que aconteceu, manda Elias ir até Acabe e contar que ele já sabia. Então, ele vai ao encontro de Acabe, conta o pecado que Acabe cometeu e já vai e já fala que o fim deles vai ser a morte, conta como que vai ser a morte deles, inclusive de Jezabel, que seria comida pelos cachorros dentro da cidade. Olha só pra vocês verem que fim trágico. E aí, passa um tempo, Acabe morre, aí os filhos dele assumem depois, os filhos morrem e aí sobra só a dita cuja de Jezabel. E olha como que foi o fim dessa mulher monstruosa. Tá lá em 2 Reis, no capítulo 9, a partir do versículo 30 até o 37, e eu vou ler pra vocês. Capítulo 9. Opa, tô no capítulo errado. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Gente, aqui já me mostra que ela é doida de pedra, psicopata. Porque se ela já sabia que ela ia morrer, ela ainda vai se maquiar? Doida, né? Então na minha cabeça, penso eu que ela deve ter pensado o seguinte: não, já que eu vou morrer, então pelo menos eu vou morrer bonita. Ou então, outra coisa que ela deve ter pensado: não, peraí, eu sou rainha, eu vou me arrumar, eu vou seduzir esse homem, vou continuar viva e vou ficar fazendo todas as minhas vontades do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre fiz. Do jeito que eu sempre fiz. Pode ter sido esse pensamento? Claro que pode. Ela era tereré da cabeça. E aí, no versículo 31, ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz, Erim, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Ele falou isso aqui, gente, com certeza gritando, porque ele estava olhando para cima, para a janela, e com certeza ele estava com muita raiva. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-se-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Então eu penso que era uma altura muito grande e ela veio caindo, né, batendo nas coisas que às vezes tinham embaixo, às vezes outros andares, não sei, alguns objetos, porque para ter espalhado sangue nas paredes e nos cavalos, então ela deve ter praticamente no quicando, né, andares abaixo ali. E ele vai ainda, a raiva dela era tão grande que ele ainda atropela. E aí, continua. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Gente, aqui ela não tinha nenhum mérito para ser enterrada. E na Bíblia, quando a pessoa perde o mérito de ser enterrada, é porque ela já não tem importância para Deus. Então ela era tão ruim, sua essência era tão maldosa, que ela não merecia nem ser enterrada. Jeú olhou e só pensou o seguinte: não, enterra ela porque ela era filha de rei, né? Ela veio de uma linhagem real, tira essa mulher aí da porta do palácio. Foi isso que ele pensou. E aí, continuando. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Então sim, os cães comeram o seu corpo. Pensou que ela não morreu nem na queda e nem no atropelamento, e sim com os cães comendo ali toda a sua carne e as suas entranhas. Então sobrou ali só o crânio dela, tá? O osso mesmo do crânio, os ossinhos das mãos e dos pés. Então foi uma morte muito trágica. E aí, falando um pouco do Deus que ela servia, o Deus de Baal, ele tinha um chicote na mão que representava o autoritarismo. E Jezabel, ela era uma alta sacerdotisa do culto baalístico. Ela combateu o culto ao Deus de Israel, recolheu dinheiro público para sustentar a religião dedicada a Baal e pagava 450 sacerdotes de dedicação exclusiva ao culto de Baal. E um dos sacrifícios feito a Baal era o sacrifício de crianças. E
Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, eu acho que é Cleitarchus, se eu não me engano. Cleitarchus. Enfim, foi um historiador grego do século IV a.C. e ele deixou as seguintes palavras. Além da referência a Cronos, que era Baal, os fenícios e especialmente os cartagineses, quando desejam obter grande favor dos deuses, oferecem como voto um dos seus filhos, queimando como sacrifício à divindade. Isso se eles são bem-sucedidos em obter o que desejaram. Então, Jezabel, além de toda essa maldade dela, ela ainda oferecia sacrifícios de crianças para Baal. Ali talvez os seus próprios filhos também. Então já era uma prática também temente, horrorosa, que Deus abomina, que nunca foi aprovado na Bíblia, sacrifícios humanos. Então tem aí mais uma conta na vida de Jezabel. E o que nós aprendemos com a história dela? Que jamais devemos desafiar o poder e a autoridade de Deus, porque a conta que você vai pagar no final não compensa. Então, por mais que a gente veja aí várias pessoas ruins cometendo várias atrocidades e aparentemente elas estão numa vida perfeita, mas tudo que será plantado será colhido. Pode demorar? Pode. Jezabel só foi colher os frutos no final de sua vida, né? Nos últimos momentos ali foi uma morte muito trágica, uma morte humilhante, vamos dizer assim. Então, tudo o que se faz se paga. O vídeo ficou grande mesmo, eu tentei encurtar o máximo que eu pude. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem, compartilhem, comentem, que eu estou lendo todos os comentários. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!